Fala aí, Marvetes Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review pro canal. Dessa vez de mais um especial do UCM, né, no Disney Plus, Justiceiro, Uma Última Morte. Esse especial não é recomendado para menores de 18 anos e se passa cronologicamente após a segunda temporada de Demolidor Renascido e antes de Homem-Aranha Um Novo Dia. O especial foi dirigido pelo Reinaldo Marcus Green, que também roteirizou junto com o Jon Bernthal, que interpreta o Frank Castle. Mas vamos lá, o que é que rolou com o Frank depois dele escapar de Red Hook na cena pós-créditos da primeira temporada? Ele saiu da cidade, foi fazer o lance dele, continuou matando um monte de bandido que tiveram a ver com a morte da família dele, até que finalmente rastreou os últimos que restavam mesmo, a família Gnucci, principalmente os rapazes. E aí ele foi, acabou com todo mundo e concluiu a sua vingança, finalmente, depois de quase uns 10, 12 anos por aí. Então, faz tempo já. Mas enfim, após isso, o Frank ele acaba atingindo o ponto mais baixo da vida dele. Ele tá quebrado, ele tá sem rumo, não sabe o que fazer. E ele ainda tem meio que algumas visões que ficam atormentando ele, com as memórias tanto do Curtis Royal, que é um amigo dele, junto com seus antigos companheiros fuzileiros. E aí, o Frank ele tá instalado no bairro de Little Sicily, que era controlado pela família Gnucci. E aí, com a morte dos cabeças, basicamente o bairro se tornou praticamente descontrolado. Tá tendo uma onda de violência desenfreada por ali. A polícia meio que chega numa viatura e dá meia volta. O crime tá correndo solto depois que a família Gnucci caiu. E aí nós até vemos esse veterano aqui, chamado Johnny. Ele estava com o cachorro dele, o Camel, de boa na rua, quando, do nada, chega este Palermo aqui, chamado Mickey. E o Mickey, ele vai, rouba o boné do Johnny, rouba o Camel e joga o Camel na frente de um caminhão. Pois é, o cara simplesmente matou um cachorro sem dó nenhuma. E aí, tipo, o Frank, ele tá vendo toda essa onda desenfreada, esse caos, e não tá nem aí. Ele vai no mercado, numa mercearia lá, compra as coisas. Saiu no noticiário que ele foi o responsável pelo fim da família Gnucci e que tá tendo uma onda desenfreada de violência. Enfim, Little Sicily tá um caos. Mas o Frank, ele não tá nem aí. Ele tá perdido, tá sem rumo. Tanto é que ele pega todo o arsenal de armas dele, coloca numa bolsa, esconde a chave no túmulo da esposa dele, Maria Castle, no cemitério. E tipo, ele tá de luto, ele tá com visões traumáticas, porque ele ainda sofre pela perda da família. Ele não tem mais um propósito. Então ele vai, né, tá pronto pra fazer, né, dar o último tiro da vida dele. Mas ele desiste no último segundo quando ele começa a alucinar a presença da filha dele, a Lisa. Que ela estava recitando aquele código deles lá, né? O Uni do Unité e tal. E aí, o Frank, ele volta pro apartamento dele, só que do lado de fora, ele é confrontado por essa mulher aqui, no cadeira de rodas, que diz que perdeu toda a família dela e tal, um por um. Só que aí que tá. A última pessoa que ela descreve, que foi um dos filhos, morreu às 6h47 da noite e foi assassinado pelo Frank Castle. Ou seja, essa aí diante dele é a Ma Gnucci, a matriarca da família. E aí ela tá junto com um guarda-costas chamado Barracuda e ela simplesmente diz o seguinte, que ela colocou uma recompensa pela cabeça dele e que às 6h47 ponto, aquela localização ali será vazada para todos os criminosos do bairro que vão vir atrás dele. E aí ela só vai embora. O Frank sobe ainda desolado e ele começa a alucinar com a Karen e tal, que fala algumas coisas para ele. Só que bate a hora das 6h47 e hordas de marginais começam a invadir o prédio, ameaçando os vizinhos dele e tacando fogo no lugar. E aí o Frank, ele é forçado a entrar em ação, ele mata tipo umas 100 pessoas seguidas. É um
caos desenfreado, é violência, é sangue, é pra tudo quanto é canto. Ele protege alguns vizinhos, tipo a Isaiah, a mãe dele. E aí ele consegue descer pra rua, ver a Magnute fugindo com o Barracuda, né, indo para um carro. E aí ele corre atrás pra meio que acabar de vez com isso. Porém, ele escuta os gritos de uma garotinha chamada Charlie, que é essa pequena aqui. E é a filha do Dre, que é o dono da mercearia onde ele foi. E aí que tá, ela tá em perigo. E aí o Frank ele tem que fazer uma escolha agora. Ou ele termina de vez a vingança dele, ou ele vai e protege aquela família. E é isso que ele faz. Ele vai e consegue salvar a família dali. Ele acaba, né, com os bandidos que estavam ali. Ele salva a vida da Charlie, do Dre, da esposa dele, que é a Debbie. Porém, a Magnute, ela foge, né, vendo a resistência implacável do Frank Castle. E aí que tá, ele conseguiu conter a violência nas ruas, ele salvou civis inocentes, e aí ele volta pro cemitério e ele deixa lá, né, uma flor de papel que a Charlie deu pra ele. Ele deixa a flor lá no túmulo da Lisa, pega a chave do arsenal de volta, pois agora ele tem um novo propósito. Ele vai voltar a ser o justiceiro, porém agora ele não vai matar de forma desenfreada em busca de vingança, não. Ele vai continuar o cara brutal, ele vai continuar matando bandido que ele acredita que a justiça e a lei não consigam prender ou acabar, enfim. Ele vai seguir a filosofia dele, só que agora ele tem um novo propósito. Ele não vai matar para vingar a família dele. Ele vai proteger a família dos outros, proteger os inocentes para que ninguém acabe como ele acabou. E aí, beleza, ele vai, recita lá o Unidunité, que ele sempre recitava, né, com a filha. E aí ele acaba encontrando com o Mickey, que estava prestes a atacar uma mulher, a mulher e o parceiro dela na rua. E aí ele vai, né, segura o Mickey contra a parede lá do poste. E o Johnny, ele aparece e fala que aquele boné dele que foi roubado, o Frank devolve. O Mickey começa a correr e o Johnny revela que não foi a única coisa que foi tirada dele. O Frank, ele não quer nem saber, ele joga uma machadinha no Mickey que cai no chão. Ele vai lá com a arma, ele olha pro Johnny para saber se ele será impedido ou se é isso que ele realmente quer. O Johnny confirma, então, pá, o Frank acaba com a raça de mais um bandido e assim se encerra o especial. Bom, gente, foi um especial de 40 minutos, poderia ter desenvolvido melhor, poderia ter fluído melhor também, porque pareceu só um showcase, né, pra dizer, falar, olha, nós conseguimos fazer algo pesado, algo para adultos, mas, sei lá, faltou um desenvolvimento maior. Tipo, se a pessoa assiste só de fundo, sem prestar atenção nos detalhes, tipo lá no jornal, do motivo pra Little Cicely tá desse jeito, a pessoa vai achar, peraí, o Frank, ele achou mais alguém, tá matando, do nada ele tá numa crise, pronto. A pessoa fica confusa se ela não prestar atenção. Então, por isso que a review foi um pouco mais curta, mas é porque realmente não tinha muito pra falar. Só que o Justiceiro, ele tinha matado praticamente todo mundo que estava responsável pela morte da família dele. Então ele concluiu, entre aspas, a vingança. Ficou sem propósito, ia acabar com tudo, mas ele não conseguiu fazer isso. Ele era atormentado por visões de pessoas que se importam com ele. A Karen, o Curtis, os próprios companheiros fuzileiros dele. E aí, né, veio as consequências. A Magnute quis se vingar dele. E aí ele foi se defendendo e depois ele percebeu, eu tenho uma escolha. Ou eu me vingo de vez, acabo com isso, ou eu protejo os inocentes para que mais ninguém acabe como eu, no fundo do poço. E aí ele teve esse novo propósito, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me.